Evangelho segundo João, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Um texto que baseou a cantata, vai ser base também para uma breve mensagem, para nós relembrarmos o Natal de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Nos diz a palavra de Deus assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, o evangelista João, ele foi testemunha da vida de Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele viu Jesus, ele conheceu Jesus. Ele era chamado discípulo amado, porque tinha intimidade com Jesus. Em alguns momentos, Jesus precisava de um pouquinho mais de intimidade, e geralmente ele chamava 3, Pedro, Tiago e João. João conhecia Jesus e relatou para nós de maneira muito intensa, profunda e significativa vários encontros, vários relatos que ele viu, que ele presenciou. Mas o nascimento de Jesus ele não viu. Então o Espírito Santo o inspirou para deixar para nós um dos mais lindos relatos do nascimento de Jesus. Um relato diferente, com termos diferentes, com palavras diferentes, com ênfases diferentes. Bem diferente de Mateus, bem diferente de Lucas. Mas nós temos um relato. E João não viu isso acontecer. Mas ele creu. E ele registrou. Para que nós também crescêssemos. E eu pergunto, você crê na pessoa de Jesus? Que veio ao mundo? Que nasceu um dia? Que esteve entre nós? Que morreu numa cruz? Que ressuscitou ao 3º dia? Você crê? Amém. Então esse texto, esse relato, inspirado pelo Espírito Santo, é para nos lembrar do nascimento de Jesus. O que ele significa? E eu quero responder algumas perguntas. Quem é este que esteve entre nós? João nos fala quem é este que esteve entre nós. Quem é Jesus? Olha comigo aí no versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeira coisa que João quer nos dizer, que este que esteve entre nós, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele estava no princípio. O próprio João diz aqui, no capítulo 1, no versículo 18,
que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é Deus. E o Natal, meus irmãos, é um momento extremamente importante e significativo para nós lembrarmos que Jesus é Deus. Jesus não foi um grande mestre, que a gente precisa lembrar de vez em quando. Jesus não foi alguém para a gente consultar como se fosse um guru. Jesus não é uma pessoa especial dentre tantas aquelas outras que já morreram ao longo dos séculos. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. E o Natal nos lembra isso, que Ele é Deus. Quem é este que habitou entre nós? Versículo 2 também nos diz, Ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se Jesus é Deus, e João afirma isso, agora João está dizendo, ele também é o Criador. Ele é o Criador. Ele estava lá no princípio. Quando João diz que Jesus é o Filho unigênito, você sabe o que significa essa palavra unigênito? É o único gerado. O único gerado de Deus é Jesus. E Jesus estava lá no princípio, Jesus participou da criação, Jesus participou de todos os atos criativos de Deus, poderosos, chamando tudo à existência. Jesus é o Criador, Ele estava lá. Jesus criou você, dos mínimos detalhes, Ele é o Criador. E o Natal, meus irmãos, nos lembra que este que habitou entre nós é o Criador de todas as coisas. Outra coisa que esse texto nos diz, quem é este que habitou entre nós? Olha comigo no versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. O que João está nos dizendo? Quem é este que habitou entre nós? Ele é a fonte de vida e ele é a fonte de luz. Dele procede toda a vida e dele procede toda a luz. Nele nós encontramos vida. Quem está morto em Jesus encontra vida. Quem está na escuridão em Jesus encontra luz. Ele é a luz. O que João está nos dizendo? Quem é este que habitou entre nós? Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de luz. Você crê nisso? Amém. Amém. Mas também queria destacar com você outra pergunta. Você já se resolveu em relação a Jesus? Você sabe nessa noite quem é Ele. Mas também quero contar para você o que Ele veio fazer. Para que se você não se resolveu em relação a Jesus, você resolva hoje. Se você não crê nele, você creia hoje. Então a primeira pergunta foi, quem é este que esteve entre nós? A segunda pergunta é, o que Ele veio fazer aqui? Nós conversamos sobre isso domingo passado, vamos falar mais um pouquinho hoje também. O que Jesus veio fazer aqui? Olha comigo no versículo 7. Perdão. Isso, versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Jesus, meus irmãos, veio trazer luz na escuridão. João está dizendo que nós vivemos num mundo onde há trevas, onde há escuridão, e Jesus é a luz que veio iluminar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso mundo, trazer esperança em meio a um mundo de trevas. Ele é a luz. Sabe aquele dia que a gente olha tudo ao redor, a gente só vê escuridão? Nós precisamos lembrar nesse dia que Jesus é a luz. João está declarando isso. A Bíblia nos declara isso. Ele é a luz.
Ele ilumina a nossa vida no meio da escuridão. E eu queria lembrar você, se há um significado no Natal que é lindo e nós não podemos deixar de lembrar, é a luz. O Natal não é a época mais iluminada do ano? E sabe por quê? Porque Jesus é a luz. Não é porque a luzinha é bonita, porque o pisca-pisca é bonito. Desde muito antigamente, nem tinha energia elétrica, mas no Natal havia mais iluminação, porque Jesus é a luz. É isso. Esse tempo é lindo, porque Jesus é a luz. Pena que a prefeitura não sabe disso. Pena que quem monta uma árvore, quem coloca um enfeite na sua casa, não sabe disso, a maioria das pessoas. Mas se soubessem, fariam isso com outro significado. Estou iluminando a minha casa, porque Jesus é a luz. Ele é a luz. E esse é o tempo mais iluminado do ano. Porque a luz veio ao mundo, meus irmãos. E nós não precisamos mais temer as trevas. Jesus é a luz. O que ele veio fazer? Ele veio trazer luz a um mundo em trevas. Mas a terceira pergunta que eu preciso fazer nessa noite é se você já recebeu Jesus. João diz aqui que há a possibilidade de recebê-lo, mas também há a possibilidade de não recebê-lo. Você viu isso no texto? Olha aí comigo. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João está dizendo, ó, Jesus criou o mundo, criou as pessoas, Jesus criou a mim, criou você, criou o seu vizinho, a sua família, as pessoas que conhecemos e as que não conhecemos. E mesmo nós sendo criaturas dele, feitas por ele, nem todos o reconhecem como Senhor, como Rei, como Deus, como Criador. E eu queria perguntar, você já o reconheceu? Você já o reconheceu na sua vida, sobre a sua vida, como Deus e Rei, como Senhor e Salvador? Sabe o que acontece quando alguém recebe a Jesus como Senhor, Salvador, como Rei, como Criador? Olha comigo no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já ouviu alguém dizer assim? Ah, nós somos todos filhos de Deus, está tudo certo, Deus vai nos abençoando. Já ouviu alguém dizer isso? Que nós somos todos filhos de Deus? A Bíblia está dizendo que nem todos ainda são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, feitas por Ele. Mas quem não recebeu Jesus como a luz que ilumina a sua vida, que tira o seu pecado, que traz salvação, perdão, que traz um novo caminho, uma vida nova, quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador não é filho de Deus. A única forma de alguém se tornar filho e poder dizer eu sou filho de Deus é recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso eu pergunto, você já o recebeu? Você já trouxe Jesus para reinar na sua vida, para iluminar a sua vida? Se não, faça isso hoje. Se torne um filho de Deus, se torne herdeiro com Jesus de todas as bênçãos eternas. Receba Jesus nesse dia. Receba Jesus hoje. Receba Jesus. Ele é o Senhor. Ele é Deus, o Criador, a luz. Quem é este que esteve entre nós? Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é a fonte de vida e luz. O que ele veio fazer? Veio trazer luz num mundo de trevas. Já o recebemos? Eu gostaria que todos, se não todos, a grande maioria aqui respondesse, eu já o recebi. Ele é o meu Senhor.
Ele é a luz da minha vida. Ele ilumina o meu caminho. Então eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Se você já o recebeu, você tem testemunhado dele? Você tem falado de Jesus? E algo muito interessante, João traz no relato da encarnação, que é a figura de João Batista. Você notou que o João Batista está aí no meio? Olhem comigo mais uma vez. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Tem nome o homem. É o João contando do João. O João discípulo contando do João Batista. O João Batista que veio antes do João discípulo. E o João está lembrando do outro João no relato da encarnação, dizendo, olha, um homem levantado por Deus, chamado João. Agora diz o versículo 7, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. No relato da encarnação, João fez questão de dizer que alguém antes da vinda de Jesus já estava anunciando a sua vinda, já estava anunciando a luz, o Filho, o Criador, o Deus que viria fazer parte da nossa existência, da nossa história. João já estava assim empolgado, fazendo esse trabalho de testemunhar o nome de Jesus. E hoje, quantos Joãos estão testemunhando o nome de Jesus? Se você o recebeu como Senhor da sua vida, você é chamado, você é convocado por Jesus para anunciar que a luz chegou, que a luz veio, que há esperança, que há salvação. Hoje, meus irmãos, nós somos testemunhas. Não podemos passar pelo Natal sem agradecer o nascimento de Jesus, mas também sem lembrar da responsabilidade do testemunho. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem falado quem Ele é para as pessoas? É um chamado urgente, é para ontem. E eu aproveito para conclamar essa igreja, para que em 2026 a gente testemunhe o nome de Jesus. Para todos quantos a gente puder, da forma que a gente tiver condição de fazer, vamos testemunhar. Vamos falar desse Deus que se tornou um de nós, tomou o nosso lugar na cruz. Nós precisamos testemunhar. João começou então a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Quando João vê Jesus de longe, no versículo 29 desse mesmo capítulo, olha aí comigo. João diz assim, no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João começou uma tarefa de falar de Jesus, de quem é Jesus. Num certo momento aqui também, no final do capítulo 3, um dos últimos versículos, João diz assim, olha, o importante é que ele cresça e eu diminua. É Ele que tem que aparecer. E nós precisamos, meus irmãos, nos empenhar da mesma forma que João se empenhou para testemunhar de Jesus. O Natal é um convite para o testemunho, para a gente contar que Jesus veio. Se Ele habita em você, você já o recebeu, você é uma testemunha. Você não vai ser, você é. Deus te capacita para isso. Eu quero convidar você a testemunhar de Jesus. Respostas para as perguntas? Temos. Quem é este que esteve entre nós? Ele é Deus. Também é Criador. E Ele é fonte de vida e luz. Fonte de vida e luz. O que Ele veio fazer? Trazer luz em meio às trevas. Já o recebemos? Se sim, aleluia. Se não, a oportunidade está batendo no seu coração hoje. Mas se já o recebemos, o momento é da gente testemunhar Jesus. Aqui, fora, em casa, no trabalho, escola, em qualquer lugar. Jesus precisa ser conhecido. Natal é lembrar que Jesus precisa ser conhecido. Que a luz precisa ser vista. A luz precisa ser vista.
A luz precisa ser vista. Feche os seus olhos, quero orar com você. Eu quero perguntar se essa mensagem falou teu coração. Talvez você não sabia quem era Jesus. Quem era este que veio ao mundo e se tornou um de nós? Hoje você sabe. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é a fonte de vida, a fonte de luz. Talvez você não sabia o que Jesus veio fazer. E ele veio trazer luz em meio às trevas. Ele veio nos tirar da condição de perdidos, nos achar, nos reencontrar, nos levar de volta para os braços do Pai. Iluminar o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada. Jesus veio trazer luz. E hoje você tem a possibilidade de o receber e se tornar um filho, uma filha de Deus. O caminho é Jesus. Se você já o recebeu, você precisa testemunhar o nome de Jesus. Coloque isso em oração. Coloque a sua vida diante do Senhor, diante da luz que é Jesus. Querido Deus, nós queremos hoje, nessa noite, Pai, reconhecer Jesus como Deus, Criador, fonte de vida e luz, que veio ao mundo para iluminar as trevas, para resgatar a nossa vida do inferno, tirar-nos de um lamaçal e colocar os nossos pés sobre a rocha. Oh Deus, nós recebemos Jesus um dia, por isso nós reconhecemos, Ele é a luz da nossa vida. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do nosso caminho, Ele é a esperança que nós temos. E nós queremos testemunhar de Jesus. Queremos declarar para todos que possam ouvir que Ele é o Filho de Deus e que Ele tira o pecado do mundo. E que através das nossas vidas, o nome de Jesus cresça e o nosso diminua. Que através das nossas vidas o nome de Jesus apareça e as pessoas se encontrem com a luz. Oh Deus, dá-nos a graça de realizarmos esta obra para a honra e glória do Teu nome. Mas se há alguém aqui no nosso meio que não recebeu Jesus como Senhor, ó Pai, Espírito Santo de Deus, trabalha esse coração, quebranta esse coração, invade esse mundo, Senhor Deus, tira trevas, tira pecado, Pai. Leva a Tua luz para essa vida, Senhor Deus, para que saia daqui impactado pela Tua palavra, impactado pelo que cantamos, impactado pelo que está sendo ministrado aqui hoje, que Jesus é Deus, Jesus é a luz. Faz de nós testemunhas Tuas, Pai, no nome de Jesus. Amém.